Good morning, meus queridos students. Good morning. Bom dia para todo mundo. Espero que estejam todos bem, né? I'm so happy. Tô super feliz, né? Porque nós estamos aí já caminhando já para reta final de todo esse processo, né? Que nós vivenciamos de pandemia e de ter que estar acompanhando as aulas via online. Meu Deus, eu mal posso esperar para chegar agosto logo e a gente poder retornar para a sala de aula. That's okay? Com saudade de todo mundo. I miss you so much. I miss you so much. Muitas saudades mesmo. Espero que estejam todos bem, tá bom? Bom, vamos dar início aqui à nossa aula que vai acontecer agora no dia 19/6, tá bom? Aulas de inglês aí para a segunda série. Nós estamos vendo sobre o novo tempo verbal, que é o Simple Past. Aula passada, a gente introduziu esse assunto e começou os exercícios através de uma videoaula enviada pela Seduce. Hoje nós vamos dar uma continuidade a esse assunto e vamos dar uma aprofundada. Aula passada, a gente viu como que é o Simple Past, fez alguns exercícios superficialmente. Hoje nós vamos ver detalhadamente, regra por regra. That's okay? Bom, o simple past, ou seja, o passado simples, né? Ele é um dos tempos verbais do inglês e ele equivale ao passado simples. Ou seja, no mesmo, como se a gente estivesse falando na língua portuguesa. Quando que eu devo usar? Eu vou usar ele para indicar ações passadas, ou seja, que já aconteceram. Para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no próprio passado. Então a gente vai usar muitas expressões temporais, como por exemplo, yesterday, the day before yesterday, last night, last year, last month, last week, ago. Então são expressões que vão fazer referências ao passado, né? Yesterday que vai fazer referência a ontem, last night que é ontem à noite, last year, que é ano passado, last month, que é mês passado, last week, semana passada, a palavrinha ago, que significa atrás, tá bom? Então a gente vai fazer uso dessas expressões temporais aí, para identificar o simple. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos de frases para vocês no passado. Simple, né? Simple past. Então vamos lá, a gente tem a primeira. He did not go to school yesterday. Nós não fomos para a escola ontem. Então a gente vê aí ó, a expressãozinha yesterday, né? Mas não é só isso. Por que eu coloquei os exemplos de frase? Porque eu quero que vocês atentem também a formação, né? Que a gente vai fazer uso aí do did, né? Vamos lá para o segundo exemplo. His birthday has the day before yesterday. O aniversário dele foi anteontem. Depois, she's studied math last night. Ela estudou matemática ontem à noite. Depois, mais um exemplo. I traveled to Brazil last week. Eu viajei para o Brasil ano passado. Você vê aí que você tem duas opções de escrita aí. I'm traveled e I'm traveled com o L ali dobrado, tá bom? É aquela regrinha lá que vai entrar, lembra? Dobrar ou acrescentar o D, ou dobrar quando é consoante, vogal consoante. Essas regras vão entrar aí também no passado simples. They visit their uncle last month. I called you there days ago. We learned how not to dance samba last week. Você tem ó, a grafia americana e a grafia britânica, por isso que tem lá as opções, né? Com um L só e com dois L's. A formação do Simple Past ela é bem simplória. Como que ela acontece? A formação básica ela é feita com o uso do auxiliar did na forma negativa e interrogativa, mas o acréscimo das regrinhas aí, que é ED, IED e D ao final do verbo principal no infinitivo,
sem o to, na forma afirmativa. Observe as tabelas abaixo e confira o exemplo de conjugação no Simple Past. Exemplo, eu coloquei para vocês o exemplo da conjugação do verbo dance, que é dançar. Aí vamos conferir lá como vai ficar. Aí, ó, o verbo to dance, que é dançar, ele vai ficar como? Na forma afirmativa, I'm danced. Na forma negativa, I didn't not dance. E na interrogativa a gente sempre inverte. Didn't I dance? Para you danced. Negativo, you didn't not dance. Interrogativa, did you dance? Para he, que é ele, he danced. Para a negativa, he didn't not dance. Para a interrogativa, didn't he dance? Para she, que é ela, she danced. Negativa, she didn't not dance. Interrogativa, didn't she dance? E assim por diante. Depois você vai usar com os tempos verbais que são usados o quê? Para. Mas para o plural. That's okay, guys? Então depois você tem he, you e tem they. Ok? Confira as explicações abaixo e aprenda como escrever frases com verbos no passado, em inglês, da forma afirmativa, na forma negativa e na forma negativa, assim como acabamos de ver agora no exemplo. Né? Affirmative form, forma afirmativa, com os verbos regulares. Né? Lembrando que nós temos duas classificações de verbos, os verbos regulares e os verbos irregulares. Como que vocês vão saber disso? Olhando a tabelinha lá ao final do livro, ok? Para os verbos regulares, em frases afirmativas no Simple Past, você vai bastar mudar a terminação do verbo de acordo com as seguintes regras. Os verbos que são terminados em E, eles acrescentam somente a letra D ao final do verbo. Muito fácil. O verbo terminou em E, vou acrescentar o Dzinho no final. Como, por exemplo, o verbo love, que é amar, vai ficar loved. O verbo lie, que é mentir, lied. O verbo arrive, que é chegar, arrived. E o verbo like, que é gostar, que vai ficar liked. Esse Dzinho é tipo como se fosse um Tzinho mudo, mas é um Dzinho mudo. Loved, lied, arrived, liked. That's okay? Os verbos terminados, os regulares terminados em consoante, vogal, consoante, a gente vai ter o quê? O acréscimo de ED. Então, para os verbos que terminam em E, você só acrescenta o D. Agora, para os verbos que terminam em consoante, vogal e consoante, como aqui, ó, stop at. Consoante, vogal, consoante, que é o verbo parar. O que você vai fazer? Você vai duplicar a última consoante, stop at, e vai acrescentar ED. Então, no caso aqui, dobrei o Pzinho e acrescentei o E e o D. Assim como a palavra control, a palavra plan e a palavra prefer. Então, você vai sempre o quê? Dobrar e acrescentar o ED. São 4 regras básicas, gente. É importante que vocês o quê? Memorizem essa informação no seu cérebro. Terminou em E, acrescento D. Terminou em consoante, vogal, consoante, vou acrescentar o ED no final e vou duplicar a consoante. Terceira regra. Verbos terminados em Y, que são precedidos de consoante, você vai retirar o Y e vai acrescentar IED. Terceira regra. O verbo terminou em Y, retiro o Y e acrescento IED. To students, to work, to cry, to try. Studie, ordie, cried, tried. That's okay? Importante vocês virem aí, que eu pus bastante exemplo de verbos, ó, para vocês irem memorizando, né? To student, estudar. A gente usa muito esse verbozinho. To worry. E tem a musiquinha lá, né? Don't worry about a thing. Ou seja, don't worry, não se preocupe, né?
cry. To cry. Don't you cry. Pra gente sempre lembrar aí pelas musiquinhas. Pra não o quê? Chorar, né? O verbo aí que fica classificado aí como a quarentena, né? To cry. Acho que não teve nenhum ser humano da face da Terra que não deu uma choradinha agora nessa quarentena. Que o bicho tá pegando. E quarta regra. Verbos terminados em Y, que são precedidos de vogal, eles vão sempre acrescentar o ED. Então, se terminou em Y, beleza, eu não vou, nesse caso, não vou retirar. Nesse caso, eu vou acrescentar o ED depois do Y. Enjoy, stay e play. Enjoy it, stay it e play it. E aí, o que a gente tem? A gente viu agora os verbos irregulares. Agora a gente tem as regras para os verbos regulares, né? Os verbos irregulares, eles não possuem um padrão de formação. Eles não seguem as regras indicadas acima, pois possuem uma forma própria. Confira abaixo alguns verbos irregulares no passado simples. O que acontece, gente? A gente tem aí os exemplos, ó. Já com os verbos irregulares, a gente vai olhar de acordo com a tabela, né? Para abd, você tem abode. Para awake, você tem awoke. Para be, você tem has e were. Para become, você tem become. Para begin, você tem begun. Para buy, você tem bogat. Para come, você tem came. Para do, você tem did. Para go, went. Para have, had. Para make, met. Para say, said. Então vocês vão ter que sempre prestar atenção no exercício, o que está pedindo. Se está pedindo verbo regular ou se está pedindo verbo irregular, tá bom? Porque aí vai depender as regras. E aí, só para a gente continuar essa aulinha. Essa aula nossa é conjugada desse dia 19. Então, essa primeira aula a gente viu sobre as regras, né? Bem aí, detalhadamente, quais são as regras que envolvem o passado simples. Vocês vão ter que se atentar ao quê? Para o auxiliar did, quando for na negativa. Vocês têm que se atentar para o quê? Se dentro da frase estão os verbos que fazem parte da tabela dos verbos regulares, ou se dentro da frase os verbos fazem parte da tabela dos verbos irregulares, tem que saber se é regular, se é um irregular. E aí você tem que saber se é regular ou se é irregular para você o quê? Aplicar as regras. Porque se forem verbos regulares, você tem que ter o acréscimo das 4 regrinhas aí, que é quando a palavra termina em E, quando a palavra termina em consoante, vogal, consoante, quando a palavra termina em Y e quando a palavra termina em vogal e Y. Então você tem que saber essas 4 regrinhas para poder aplicá-las. Agora, se os verbos forem totalmente regulares, aí vocês vão o quê? Só olhar lá na tabelinha a escrita, como que eles são escritos, como eu acabei de ler para vocês agora, como eu acabei de colocar aí na tabela. That's ok? E aí, para a aula 2, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar em prática. Copie em seu caderno a pergunta e a resposta. E você vai, conforme a frase aí, colocar dentro do Simple Past. Tá entre parênteses, ó. É o Simple Past, a primeira frase, eu quero que você conjugue ela de forma afirmativa. Então você vai ter aí, para transformar as frases, afirmativa, negativa e interrogativa, de acordo com o Simple Past. Lembrando e dando ênfase ao verbo. Tem que prestar atenção como que está o verbo. Se o verbo está na negativa, se o verbo é regular ou se o verbo é irregular, para que você possa o quê? Aplicar as devidas regras, tá? O que vai mudar é simplesmente isso aí. Você tem o tempo verbal no Simple Past, ou seja, no passado simples. E aí, como que você vai aplicar as regras? Vou olhar primeiro se a frase é afirmativa, negativa ou interrogativa. Porque dependendo, você vai ter que mudar aí, né? Se for na negativa, por exemplo, você tem que acrescentar o did. E aí você tem que olhar também, dentro da frase, se o verbo é regular ou se ele é irregular.
Porque se ele for regular, ele vai aplicar certo tipo de regra. Se ele for irregular, ele vai aplicar outro tipo de regra, tá bom? Lembrando que você tem à disposição aí o seu livro, é só você ir lá ao final do livro, você tem lá a página final do seu livro, é sempre a tabela é, com os verbos aí regulares e irregulares. Bom, quando eu estava na faculdade vendo inglês, né, um professor, ele pediu para que a gente pudesse memorizar a maior quantidade de verbos que a gente conseguisse, que isso era um benefício, porque ao mesmo tempo em que eu estou memorizando o verbo, isso também está o quê? Ampliando o meu vocabulário e está facilitando com que eu o quê? Aprenda inglês em outros aspectos. Que aspectos? Ampliando o meu vocabulário, eu vou estar com mais facilidade para o quê? Fazer leitura, para compreender textos pequenos. Quando eu estiver assistindo um filme, né? Eu vou ter mais facilidade para compreender o quê? O que, que aquelas pessoas estão falando naquele idioma. Então, assim, só me acrescenta memorizar os verbos. A partir do momento em que eu sei o verbo, eu já tenho meio caminho andado, independente do tempo verbal que ele está. Ele pode estar no passado, no presente ou no futuro, né? Ele vai mudar pouca coisa, ele vai mudar a pronúncia, um acréscimozinho de um D, de um ED. Mas se eu sei qual é a escrita do verbo, né? E se principalmente se eu sei a diferença entre os verbos regulares e os irregulares, pronto. Eu praticamente sei falar inglês e sei me virar muito bem com o inglês. Porque se você domina os verbos, ó, fechou. Aí depois é só praticar mesmo a questão da pronúncia, né? Que você vai estar aí com o seu vocabulário, ó, super cheio, super incrementado, com a possibilidade de você compreender muito facilmente o que está sendo falado em inglês. That's okay, guys? Abrindo uma observação aqui, já que a gente está na retazinha final de tudo isso, né? Se permanecer com dúvidas ainda, procure os professores lá no grupo, né? Os professores estão lá à disposição de vocês em tempo integral. Não deixem de perguntar, não deixem de participar, né? Nós temos notado que pouquíssimos alunos têm feito as participações nas aulas. Então, assim, os professores estão dando um duro danado, gravando essas videoaulas, né? Então, não deixe de participar, né? Comenta lá no grupo, manda lá a fotinho do GPA que você fez o exercício, né? Os professores estão contando aí com a sua colaboração, com a sua participação. Porque senão não vai valer de nada se vocês não participarem das aulas. Ok? Fiquem todos bem, tenham todos uma ótima semana. Fiquem em paz com Deus. I see you. Até mais, galera. Beijão grande para todos vocês.